Eu começo para situar todo mundo aí de que uma foto lá de Parintins, inclusive, que mostra como o governo estava totalmente engajado nessa campanha, como toda a cúpula do governo do estado estava engajada na campanha de Brena Dianá. Agora vão ter que pelo menos fingir que não estão tão dedicados a isso, né, já que ficou tudo muito descarado. A gente vai colocar essa foto aqui na nossa tela para encher também aí para você de casa. Vou até pedir para voltar aqui, só para eu apontar aqui para todo mundo, para quem não conhece. Só que nessa foto, até ontem, a gente tinha diversos secretários, né? Aqui a gente teria Armando do Valle, que é o diretor-presidente da COSAMA, era, né? Que tem status de secretário. Aqui a gente tem Jussara Pedrosa, da Sejusc, Fabrício Barbosa, da SEAD, que foi exonerado hoje. Aqui atrás a gente tem o Vanderlei Alvino, conhecido como Vandex, lá do IDAM, diretor-presidente do IDAM, que eu vou já falar dele novamente aqui. A candidata Brena Dianá aqui, Marcos Apolo, Flávio Antoni, que conseguiu escapar ileso dessa situação, importante a gente reforçar, que é a grande pergunta que não quer calar, por que ele continua no governo, se participou de toda essa articulação, tem diversos vídeos demonstrando isso, tem diversos flagras antes mesmo desse fato, mas ele continuou, ele ganhou essa carta de alforria aí do governador Wilson Lima. Aqui Marcelon Cursino, que é o vice de Brena Dianá, aqui o vereador Babato Pinambá, a Nega também, que é ex-vereador, enfim, a gente tem os nomes aqui todos ligados ao governo, bem unidos aqui, né? Isso em Parintins, mas essa turma que incluía Armando, Fabrício, Apolo e também Flávio, fizeram menções ali, ou pelo menos Flávio, nesse caso, foi citado em diversos momentos, fazendo menções à história de Manaus, né? Tudo aquilo que estava acontecendo, porque assim como o governo está fazendo das tripas coração para eleger Brena Dianá lá em Parintins, está fazendo muito parecido com Roberto Cidade aqui em Manaus, né? E essa fala, eu quero relembrar agora, para que a gente não deixe passar. Não ache que as coisas estão resolvidas agora que exoneraram aqueles que se deixaram filmar, né? Mostrando todo esse plano ali para burlar as eleições. Bora colocar na tela de novo. Nós não podemos colocar o mundo no coronavírus, porque agora o governador botou a mão em Manaus, eu digo que a gente se prepara, porque tu tem que dar também a mão em Manaus, porque senão nós vamos perder esse lado. Ele já falou hoje no aeroporto que agora, para eu assumir aqui, ele ia ficar a favor. Porque ele vai ser chamado, pô, uma campanha de prefeito, ele tem que pegar todo o pessoal desse ponto e trabalhar como ele fez para o governador. E por que eu faço questão de relembrar isso daqui, né? Porque faltam poucos dias aqui para a nossa eleição municipal também aqui em Manaus. Essa eleição é citada aqui, né? Que dizendo, inclusive, que o governador tem que pegar o povo da SICOM para trabalhar para ele, como fez em 2022. E onde mais essa história se conecta com a história de Roberto Cidade, que é o candidato aqui em Manaus. Essa casa é lá em Parintins, a gente já falou isso em outros momentos, mas eu reforço aqui trazendo um documento para que não deixe dúvidas para absolutamente ninguém. A gente pode colocar aqui na tela, né? Aqui você vê a casa, né? A enorme casa lá no bairro Castanheiras, uma casa que tem uma piscina ali muito bonita, pelo menos aqui à distância, uma estrutura bem grande. Tem o Lago Macurani ali atrás, é porque essa imagem obviamente está um pouco mais seca agora, mas ali perto do Lago Macurani. E aí aqui você vê, né, o título definitivo dessa casa, que é de Adriana da Cunha Cidade, que ela é prima de Roberto Cidade e que é esposa do Vanderlei Alvino, que eu mostrei lá atrás, que é do IDAM, né? Então, mostra muito bem como o governo do estado como um todo está umbilicalmente ligado a essa situação. Não dá para a gente achar que está resolvido com a exoneração desses três. Não são só três que estão participando de todo o planejamento. Esses se deixaram, obviamente, filmar, se deixaram ali ser flagrados sem qualquer pudor de falar sobre os planos. Outros, se não estavam planejando, mas faziam parte da movimentação, faziam parte de toda essa estrutura que o governo montou para conseguir eleger ali os seus, né? Então, é muito sério isso que a gente está vendo, é importante a gente reforçar isso agora. Certamente lá em Parintins, boa parte do que estava sendo planejado, boa parte desse esquema que estava sendo preparado para lá foi desarticulada, inclusive com líderes voltando para Manaus,
né? Agora a gente precisa saber, precisa ficar de olho com o que está sendo planejado em Manaus. É aí que os órgãos de fiscalização têm que estar atentos, a Polícia Federal, toda a estrutura ali do TRE, porque não era só lá que isso estava acontecendo. É muito escandaloso, né, Dante? É muito escandaloso porque não era só lá, é aqui e não é só agora. O vídeo, esse trecho que a gente mostrou agora no Sinão, ele cita o esquema de Parintins, a atuação que está sendo feita aqui para ganhar a eleição em Manaus. Então, quem é que está o candidato do governo do grupo? Roberto Cidade, que é do mesmo partido, do União Brasil. E a estratégia que foi utilizada em 2022, que reelegeu o governador Wilson Lima. É um vídeo muito grave que evidencia a estrutura do governo sendo utilizada em prol da reeleição ou da eleição dos seus abençoados, né, dos seus apadrinhados ali. Escolhidos. E a gente tem, no meio disso, o sistema de segurança pública sendo utilizado em favor deles. Né? Eles citam as SICOES utilizadas, juntar todas as SICOES para trabalhar como a gente trabalhou na eleição passada. Ou seja, é um esquema que envolve a cúpula de várias secretarias, né? O comando de várias secretarias. Lá na Cefaz não houve queda por lá, mas o vídeo cita 5 fiscais que foram a Parintins para fiscalizar os fornecedores da prefeitura e as pessoas aliadas ao grupo de Bigacia. Tem aí as SICOES são utilizadas e a gente viu vários e vários escândalos da Secretaria de Segurança Pública e também da Secretaria de Inteligência que está vinculada, né? Que pessoas foram caindo ao longo do governo e de esquemas criminosos, utilizando inclusive sequestros de traficantes, entre outras coisas. E agora a gente tem as SICOES sendo citadas. Então, existe um direcionamento, existe um comando, existe um esquema muito maior do que a eleição em Parintins. Porque se para eleger uma candidata em um município do interior, toda uma estrutura dessa é movimentada, secretários tirando férias para se dedicar integralmente a isso, você imagina, de fato, o que pode estar sendo movimentado aqui na capital. Eu quero só reforçar uma coisa, Adriane, porque, como a gente falou mais cedo, né, que a tese da PGE era de que era uma gravação ilegal porque essa gravação não foi autorizada. Isso é o que diz, de fato, ali a legislação. Mas há exceções. A gente tem um exemplo clássico, aqui eu estou pegando aqui uma leitura que eu tive de uma fonte que me passou, tentando tirar uma dúvida sobre isso, né, lembrando daquele caso das enfermeiras que gravaram um médico estuprando a paciente. Ele também, aquela gravação, ele não autorizou, né? Ela também era ilegal, mas ela estava protegendo um interesse maior. Então, aqui tem um trechinho aqui que eu vou ler para não causar nenhuma má interpretação. Na colisão de interesses, é válida a captação ambiental clandestina sempre que o direito a ser protegido tiver valor superior à privacidade e à imagem do autor do crime, utilizando-se da legítima defesa probatória a fim de se garantir a licitude da prova. Ou seja, dependendo do entendimento que todas as autoridades que forem investigar isso tiverem, essas provas podem, sim, ser lícitas. Então, a gente vai ter que acompanhar muito bem, porque a gente está falando de proteção à democracia, a gente está falando de proteção ao voto, à instituição que o Brasil lutou tanto para recuperar lá na década de 80, e não dá para tratarem isso como nada, não dá para tirar isso como lixo num momento como esse. E é muito provável que outras pessoas venham cair no meio desse processo e que certamente não só cair de perder cargo, tá? Porque as consequências para o que está sendo discutido aqui, para essas provas levantam, não são apenas de exoneração, não são apenas de afastar do cargo. Se comprovadas, a polícia, a justiça precisa fazer algo bem maior do que simplesmente esperar 4 dias para o governo afastar. É possível que todas essas pessoas e outras sejam presas depois do que já foi divulgado até aqui e do não questionamento de que isso realmente existiu. Eles questionam só a forma que foi gravada, não negam que isso tenha acontecido. Vamos ficar de olho, vamos continuar acompanhando, porque a gente está nisso desde o começo dessa história. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.